como disse, Evangelho de Lucas, capítulo 5, do versos 27 ao 32. E hoje nós queremos nos atentar à última parte desse versículo, que é exatamente o versículo 30. Porque vocês comem e bebem com os cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama. Jesus sempre desafiou essas pessoas a tomarem uma decisão. Em outros momentos o pastor afirmou aqui, reafirmo, que Jesus, ao se colocar diante de qualquer situação, com qualquer pessoa, na época em que viveu, na cultura que estava inserido, nunca deixou de fazer um grande desafio para essas pessoas, que era exatamente mudar de vida. Muitos deles deixaram a Jesus e seguiram sua própria sorte. Mas há evidências muito claras no Evangelho, nos evangelhos que registraram a vida de Jesus, que muitas pessoas também seguiram os passos do Mestre, que muitas pessoas se arrependeram dos seus pecados, que muitas pessoas foram curadas, que muitas pessoas compreenderam a mensagem do Evangelho, compreenderam a boa notícia, compreenderam que Deus é Senhor, que Deus é mantenedor, que Deus é aquele que se preocupa, que Deus é aquele que quer trazer vida e vida através do seu Filho amado. Deus estivera durante todo o seu plano eterno, instituindo sobre todas as nossas vidas algo semelhante à sua bondade, à sua misericórdia e à sua profunda vontade e desejo de salvar a humanidade, que foi trazer Jesus Cristo para o nosso meio. Mas estava Jesus ali diante de um cenário em que haviam acusadores, haviam fariseus, mestres da lei, como era típico para eles o entendimento, julgando de forma religiosa, com a escassez de entendimento da vontade da providência divina, instituído com as suas próprias inteligências e vontades, e ao mesmo tempo com preconceitos por causa da sua religiosidade, o seu radicalismo, o seu fundamentalismo, deixando pessoas de terem a oportunidade de evidenciar a presença desse Deus maravilhoso. E Jesus veio quebrar esse paradigma, esse modelo radical instituído pelo fundamentalismo religioso dos fariseus, dos escribas, dos doutores da lei, de homens que julgavam as pessoas pela semelhança, de homens que julgavam as pessoas pelas suas ações, pelas suas atitudes, mas nunca eram capazes de olharem para si e perceber que eles faziam muito mal às pessoas que por ali viviam e por ali estavam. E é diante desse cenário, como muitos deles estavam ali questionando, e um dos maiores motivos pelo qual Jesus responde que Ele não veio para aqueles que estão precisando apenas de ouvir a palavra de Deus, que Ele também veio para aqueles que precisavam de saúde emocional, psicológica, física, mas acima de tudo, Jesus veio para dar vida, para resgatar pessoas, para transformar a vida dessas pessoas, de fazer com que essas pessoas compreendessem a mensagem da palavra que vinha dos céus, para levar a eles compaixão, misericórdia, para fazer com que eles compreendessem que eles, assim como eu e você, não são dignos do reino de Deus, mas Deus aprove na sua infinita bondade e misericórdia resgatar cada um de nós, porque Deus olhou lá de cima e não viu um sequer justo, todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas Jesus trouxe na sua mensagem no plano eterno a pregação do Evangelho que traria nova e faria nova todas as coisas através de Jesus. E a resposta de Jesus vem como uma bomba para aquele ambiente e revela alguns fatos importantes quando vão contrariar principalmente aqueles escribas, fariseus, doutores da lei, porque achavam que Jesus não deveria estar com aquelas pessoas, não devia comungar, não devia celebrar, nem tampouco sentar à mesa. Jesus veio para aqueles como você, como eu, que precisam de cuidados. Jesus não veio revogar a lei, mas Jesus veio consertar, corrigir, reparar os erros, os danos provocados pelo ser humano, principalmente, em particular, aqueles que se dizem ditos e assim entendem como cumpridores da lei.
O primeiro aspecto tão fundamental para que a gente compreenda que a presença de Jesus transforma e faz nova todas as coisas, é que o Evangelho é um presente para quem precisa e não para quem merece, porque não é por mérito, é pela graça de Deus, é pela bondade divina, é pela vontade eterna de um Deus que olha para nós e vê que nós precisamos, e pela sua graça Deus nos alcança, Deus nos dá a condição de vivermos como nova criatura, homens e mulheres que se arrependam dos seus pecados, que se voltem para Ele, e a partir dessa decisão correm como seguidores de Cristo e vivem para glorificar a Deus, porque se tornam seguidores e cumpridores do Evangelho, e assim serão chamados de cristãos. Você que é cristão tem uma responsabilidade muito grande, porque não foi por mérito, foi pela graça de Deus que Deus alcançou tua vida, Deus alcançou o teu coração, Deus alcançou você, para que você saísse das trevas e vivesse plenamente na luz. E não é porque você merece, é porque você precisa da salvação de Deus. Os irmãos que estão em casa estão compreendendo essa mensagem? Podem digitar sim, vocês podem interagir entre vocês. Os irmãos que estão aqui estão compreendendo essa mensagem, amém? A graça de Deus, o Evangelho, não veio para aqueles que acham que merecem, mas veio para aqueles que precisam. E Levi era de fato um publicano, ele precisava da misericórdia de Deus, ele precisava da graça divina, e Jesus fitou os olhos nele e disse: segue-me, e ele não hesitou. E como vocês bem aprenderam e já sabem, ele restituiu todas as pessoas que havia defraudado. Não foi assim, presbítero Peters? Ele havia restituído todas as pessoas, porque a nova criatura, a natureza da graça divina restaura todas as coisas e nos faz enxergar com olhos de justiça o quanto nós erramos, falhamos e injustamente oprimimos, principalmente aqueles que estavam em volta de nós. Mas pela graça de Deus, essas pessoas tomaram uma decisão, e ali estava Levi. Talvez este seja o momento para que você tome uma decisão, para que você compreenda que seguir a Jesus é você entender que o Evangelho veio para você porque você precisa da graça divina, você precisa entender que Deus nos salvou, Deus nos concedeu a alegria de viver no plano eterno da sua bondade, plano esse que Deus chama de Evangelho, nova vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo para a glória de Deus. E assim Deus vem propor para mim e para você que nós somos novas criaturas, porque a nossa vida já não pertence a nós mesmos, pertence sim a Deus. A segunda implicação eu chamo de tarefa. E essa tarefa é levar o Evangelho àqueles que precisam. Se você recebeu a graça divina, se você recebeu por bondade divina, a salvação em tua vida não foi porque você merecia, foi porque você precisava. E a segunda tarefa que nós temos diante desse texto é exatamente levar o Evangelho a todas as pessoas que precisam dessa palavra, assim como antes você precisava, e pela graça de Deus você ouviu, você entendeu, você segue a Jesus, e agora você tem o compromisso, você tem o chamamento, o despertamento para que você faça cumprir a vontade de Deus, que é pregar o Evangelho. Quando nós falamos dessa proposta da Igreja Nacional, mais Evangelho, mais casa, mais perto, mais para fora, significa dizer que é mais um na vida da igreja. Não passe 5, 10, 20, 30 anos da sua vida e aos passos longos de uma eternidade dentro da igreja e uma sequer pessoa você nunca evangelizou, nunca falou de Jesus, nunca anunciou as boas novas. Eu fico muito feliz quando eu olho para a igreja e vejo os irmãos respondendo em fé e pela fé o chamamento da graça de Deus. Mas você preste muita atenção,
Você não foi chamado para permanecer sentado, você foi chamado para cumprir essa tarefa, você foi desafiado para ir além das fronteiras, para ir além das barreiras que o impedem, além desse templo, aonde você está, no lugar que você vive, na onde você caminha, por onde você anda. Você deve ser sal da terra, você deve ser luz do mundo. Você é o atalaia de Deus, você é o missionário do reino de Deus. Quantas vezes nas lives os irmãos ouviram durante esse mês e vão ouvir de novo o pastor dizendo que você já é um missionário, você é um embaixador de Cristo, e lá fora onde houver uma pessoa sequer sem Jesus no seu coração, ali é o teu campo missionário. É ali que você deve dizer que Jesus Cristo é Senhor da vida, você deve anunciar, você deve pregar, você deve levar a palavra da salvação. Os irmãos entendem assim? Há muitas pessoas que falam de missões transcultural, para além da nossa cultura. Existe de fato, mas muitos querem ir para fora do nosso país, olhando em volta que nem sequer as pessoas que estão perto, elas estão interessadas em falar de Jesus. Responda para você mesmo: quantas pessoas você tem evangelizado? Quantas pessoas você tem falado de Jesus? Olha para o teu trabalho. Essa palavra é para implicar em você essa reflexão. Você está lá no teu trabalho, você está lá na sua jornada, no seu campo de atividade, aonde você está profissionalmente realizando o seu trabalho. Os jovens, aonde você estuda, na casa que você convive, as famílias que você está participando integralmente com elas. Quantas vezes você tem parado para falar de Jesus? Quem convence acerca do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito de Deus. Você só precisa falar de Jesus, porque a obra salvífica Deus é quem completa. Você tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. E você deve entender a missão na triunidade de Deus. Deus envia, o Filho recebe, o Espírito Santo é quem complementa a obra. Se coloca nas mãos de Deus e seja um grande missionário na tua casa, na tua família, no bairro onde você mora, na rua por onde você passa, na padaria onde você compra pão, no supermercado que você vai. A tua vida já é um testemunho. E se você abrir teus lábios, você todos os dias declarar para a glória de Deus que Jesus Cristo é o Senhor da tua vida, significa dizer que você está fazendo o que é certo. Porque já não somos nós que vivemos, mas Cristo é que vive em nós. Cristo é que vive em mim, como disse o apóstolo Paulo. Na perspectiva dos fariseus e mestres da lei, Jesus estava cometendo um absurdo por estar ali numa casa de um publicano, dito pecador. Para os judeus não era comum uma pessoa que eles ditavam como aquelas que eram contaminadas se misturarem. Mas Jesus quebra essa barreira, Jesus quebra esse paradigma. Jesus mais uma vez mostra que ele estava ali para celebrar com as pessoas que precisam de Deus, para as pessoas que precisam de fato de Jesus Cristo como Senhor e suficiente Salvador das suas vidas. O importante, queridos, não é por onde você vai passar, é a pessoa em quem você de fato é, a pessoa que de fato se destaca como cristão. Você pode trabalhar numa repartição de todas as pessoas são impuras, ditas impuras, comportamentos impuros, pensamentos impuros, mas lembre que você é a grande diferença. Você é o referencial de vida, você é a novidade de vida, você é sal da terra, você é luz do mundo. Lembra da história de Daniel? Daniel não se contaminou com as iguarias do rei, e ali preservava a sua vontade, a sua alegria de servir a Deus, o Deus eterno. Aonde você estiver, Deus será contigo. Você só precisa fazer a tua parte. E a terceira consideração é que a tarefa demanda relacionamentos. Eu nunca neguei que o meu ministério é pastoral e que eu sempre acreditei nos relacionamentos na igreja. E sempre disse no conselho, em qualquer situação em que exigia uma reflexão sobre a evangelização, que nós precisamos investir em pessoas. Nós precisamos acreditar naquela pessoa que não tem Jesus, porque Jesus acreditou em pescadores.
Jesus acreditou num publicano. Jesus acreditou em tantos outros que se colocaram e se fizeram discípulos a serviço do reino e passaram por um processo de aprendizado, de treinamento, ouviram e aprenderam do mestre como devia de fato pregar, anunciar. Jesus acreditou num homem que maltratou os cristãos, perseguia, dizimou famílias, chamado Saulo. Depois se tornou Paulo, um homem que se tornou um dos maiores missionários em que a Bíblia registra. Jesus sempre acreditou em pessoas que em outros momentos deixaram de ser impuras, deixaram aquele vínculo com o mal para se tornarem nova criatura. E eu fico muito feliz em saber que Deus continua fazendo, realizando essa grande obra. A questão é se você está disposto, se você entende que você deve ser sempre para Deus o que Deus de fato quer fazer da tua vida. Um grande missionário, uma grande missionária, aonde você estiver, porque essa tarefa, ela demanda relacionamentos, acreditar em pessoas, investir em pessoas. Quantas vezes o pastor pregou e eu sempre estou batendo na mesma tecla. Se nós quisermos duplicar o número da nossa igreja, é só cada um de vocês aqui fazerem a parte de vocês. Evangelize uma só pessoa e não precisa ser todo dia não. Se for todo dia é melhor, mas dedica tempo, investe naquela pessoa, ora por ela, chama, convida aquela pessoa, faz discipulado com ela durante o ano inteiro, não abra mão, porque Deus fará a grande obra. E já pensou, a cada 365 dias do ano, nós vamos nos tornar uma igreja duplicadora dessa mensagem. Eu também tenho essa responsabilidade. A questão é se você está disposto, se nós estaremos dispostos a seguir os passos do Mestre, ir adiante, evangelizar e falar daquilo que Deus operou e continua operando para a glória do seu nome. O Evangelho deve ser entregue. E uma das melhores formas de entregar é se relacionando com as pessoas que talvez não se enquadrem em nossos padrões. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você trabalha ou mora vizinho a alguém que não se enquadra. Mas como muitas vezes nós estamos presos a essas estruturas, nós não acreditamos naquelas pessoas que podem se tornar discípulos. Nós esquecemos que é o nosso campo missionário, sim ou não? Quantas vezes nós deixamos de evangelizar porque nós estamos discriminando certos conceitos que acreditamos em favor dos nossos valores e princípios e que devem ser, pela força maior da nossa vida, princípios que devemos preservar. Mas o que eu estou dizendo para você é que isso tem nos impedido de falar de Jesus, isso tem nos impedido de falar da graça e do amor de Deus. É muito interessante olhar para a Bíblia, porque Jesus ele quebra todos esses paradigmas, todos esses modelos. Jesus foi visto do lado de uma mulher que estava ali para ser apedrejada. E Jesus disse: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Será que isso não serve para mim e para você? Quantas vezes nós estamos enmairados nossos valores fundamentalistas, sem olhar para o amor de Deus? Eu não estou aceitando e dizendo que devemos aceitar o mal, o que é errado. Pelo contrário, é preservar com a força do Evangelho, com a autoridade da palavra, porque ela não muda, que Deus é Senhor da vida e Deus cobrará de nós. Mas o que eu estou dizendo é que nós devemos pregar toda criatura sem olhar quem, porque Deus está interessado em fazer com que o mundo conheça a sua obra. O valor do Evangelho, o valor da vida foi preço de sangue na cruz. Jesus morreu, Jesus entregou a sua vida, derramou o seu sangue por todos, por toda a humanidade. Jesus tinha todas as razões para odiar a humanidade, mas com um brado de amor ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazes. A incredulidade, a falta de compreensão de Deus. Você sabe, você conhece, eu conheço a Deus. Se eu quiser tornar uma pessoa mais um para o Evangelho, é só eu ir, é só eu pregar, é só eu anunciar, é só eu falar. Igreja, vamos nos comprometer. A Igreja Nacional está desafiando a sua igreja local para se tornar fonte de bênção, para se tornar o atalaia, para se tornar uma agência do reino de
Deus na sua comunidade, no seu bairro, aonde você estiver. É lindo estar aqui, é maravilhoso. Estou muito feliz em ver todos vocês. Glória a Deus por isso. Mas o nosso trabalho começa quando eu sair desse portão, porque o livro aberto chamado Meu Testemunho vai contrariar a vida de muitas pessoas. E através dos meus exemplos, dos valores que levo, que preservo, que eu serei identificado como cristão. Mas que isso não impeça de dizer que Jesus é Senhor da vida, de olhar para pessoas que nós estamos tendo ali como impuras e falar do amor de Deus, dizer que Deus é lindo, maravilhoso, extraordinário, tremendo. Deus é e sempre será Senhor da vida, amém? É assim que nós precisamos crer, na simplicidade. Jesus não estava preocupado e nunca se preocupou quem seriam as pessoas. O interesse dele era dizer que Deus o enviou para salvar o mundo, e isso bastava. E essa é a nossa missão. E eu concluo dizendo para vocês: Jesus nos incumbiu de sermos portadores dessa grande notícia, desse presente de Deus para a humanidade, que deve ser dado a pessoa que talvez não se encaixe em nossos padrões. E essa é a nossa tarefa. Deus nos convoca a nos expor, a levar o Evangelho com toda ousadia e amor. Aonde houver uma criatura sem Jesus, ali será o nosso campo missionário. Que Deus nos abençoe. Amém.